Vamos começar. Então, no episódio de hoje, a gente está combinado de conversar sobre estratégias digitais para escritórios de arquitetura, certo? Esse vai ser o nosso papo hoje. E aí, na nossa programação, a gente já conversou na primeira aula, que está disponível no canal do YouTube, sobre o futuro dos profissionais de arquitetura e design, que é um panorama do mercado geral, das mudanças de comportamento que estão acontecendo aí na sociedade como um todo e impactando o nosso mercado, né? Viu na aula anterior por que o seu escritório ele precisa investir no marketing digital de uma maneira estratégica. E aí é uma coisa assim, quando a gente entende o porquê das coisas, a gente começa a fazer as coisas pela motivação correta e não pela motivação aleatória ou porque o pessoal está fazendo. A gente faz pela motivação correta. Também está disponível no YouTube. Vai lá e assiste, vê se está disponível ainda e assiste. Se você não assistiu, se você chegou de paraquedas. Na aula de hoje, a gente vai ver estratégias digitais para escritório de arquitetura. Então, a gente vai ver um panorama do todo para o nosso mercado e como o digital, como é essa relação entre o digital e o offline no nosso mercado, né? Porque o nosso mercado ele é um pouco diferente dos outros mercados, ele tem algumas especificidades e a gente não pode ignorar isso, não dá para a gente pegar uma fórmula de um outro mercado, uma fórmula de um outro método e trazer para cá e copiar, porque não vai funcionar. Eu falo isso porque eu já testei isso, não funciona, certo? E nas próximas aulas aí, na próxima quarta-feira, a gente vai ter as estratégias digitais na prática, ou seja, a gente vai conversar aqui hoje, eu vou passar para vocês a parte prática ali, né, do conteúdo, de como as coisas funcionam de fato, como é que interage, mas antes de você, é teoria e prática, né? Antes de você ir para a prática e começar a criar um Instagram, ou começar a produzir conteúdo, você inevitavelmente precisa saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. Então, primeiro a gente vai entender a estratégia, o que é que importa, o que é importante, o que é relevante para a gente fazer, certo? Depois a gente vai falar sobre posicionamento estratégico, em seguida, como criar sua marca no mercado e depois a gente vai falar sobre como começar mesmo, como criar suas engrenagens para fazer a coisa acontecer. Então, você que chegou agora de paraquedas é novato, já coloca a hashtag novato aqui na nossa descrição aqui no chat. Se você é das antigas, coloca a hashtag das antigas para eu saber quem é das antigas, quem é novato. Também, se não conseguiu assistir as aulas anteriores, vai lá e assiste a aula 1 e 2, que elas são fundamentais para você entender o contexto do que está aqui nessa aula de hoje. E não perde, já coloca na sua agenda para a próxima aula, 7h15 da manhã, você está aqui para assistir a próxima aula também, onde a gente vai falar sobre as estratégias digitais na prática. E já agenda para as próximas aulas também, que vai ter muito conteúdo, aí vocês já estão vendo a programação aí. E vai ser muito bacana. Na última aula a gente viu o quê? A gente viu por que você precisava investir no digital, o que é marketing e o que é digital e como essas duas coisas, como essas duas interfaces se comunicam, o que é que mudou no nosso mercado, quem foi o protagonista da mudança, quais são as vantagens dos escritórios de arquitetura investirem no mundo digital, qual é o ponto de atenção dobrada, né? Qual é o ponto de atenção dobrada que a gente precisa ter, por que parece tão difícil e complicado investir no digital e trabalhar e fazer, performar nesse ambiente. Qual é a fórmula do sucesso no digital? Uma formulazinha que eu mostrei para vocês ali. A gente vai ver, inclusive, nessa aula, a evolução dessa fórmula, como ela se transformou para uma fórmula um pouquinho mais avançada, muito mais coerente também, certo? E quais foram as plataformas digitais possíveis da gente trabalhar. Então, esses foram os ambientes. Quem está vendo aí, a Alessandra tá dizendo que tá começando a acompanhar agora. Que bom, seja muito bem-vinda, vai ser um prazer. Se vocês estão me vendo, me ouvindo bem, responde aqui no chat que tá tudo legal para eu saber. É importante para mim saber que o áudio e o vídeo tá legal aqui. Eu não tenho como ter o feedback aqui em tempo real. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre estratégias digitais, como eu prometi para você. E o meu compromisso com você no final dessa aula é você sair daqui com estratégia desenhada, com estratégia estruturada, para que você não tenha mais problema de eu não sei o que fazer, eu não sei qual é o próximo passo, o que eu tô fazendo não funciona, eu tô pegando um pouquinho da estratégia de um com a estratégia de outro, eu tô fazendo. Você vai ter uma estratégia estruturada, que é o que eu ensino nos meus treinamentos, que é o que eu ensino nos meus cursos, que é o que eu ensino para os meus clientes. Então, não perde, fica aí que vai ter muito conteúdo bacana para você. E aí, pra gente começar, eu tenho que trazer um pouquinho do contexto do que eu vejo diariamente. Então, todos os dias, conversando com as pessoas, atendendo os meus clientes, respondendo os meus alunos, eu percebo que a grande maioria, 80% dos escritórios de arquitetura, eles vivem
4 problemas principais. Veja se você vive algum desses problemas ou todos. O primeiro é com relação à captação de clientes. Eu chego para uma pessoa e falo, me diz aí qual é o seu maior desafio. Inclusive, quando você se inscreve aqui no nosso, para receber os avisos das aulas do Morning Show, tem uma página lá com um vídeo meu e embaixo tem um campo para você deixar seu desafio. Se você não foi lá e deixou ainda, vai lá e deixa qual é o seu maior desafio, que eu vou ter o maior prazer em te responder. E lá, a maioria das pessoas falam que o maior problema, o maior desafio do escritório é captação de clientes. Não consegue captar clientes. O segundo é atender bons clientes. As pessoas têm dificuldade de atender clientes bons, acaba não atendendo um cliente bacana. O terceiro é cobrar bem pelo seu serviço, ter uma recepção boa do seu preço no mercado. E o quarto é ter um escritório produtivo, ou seja, ter aquele escritório que tem muito projeto, mas que dá conta de entregar tudo isso. Então, veja se isso acontece com você, veja se você já viveu algo parecido. Por exemplo, você tem um escritório de arquitetura, talvez home office, talvez ele seja até um escritório físico, estruturado, com equipe e tudo mais, só que você não sabe gerar demanda. A demanda ela acontece de uma forma muito aleatória, ou seja, vem um cliente e aí te indica para outro, vem um primo seu que de repente está abrindo um empreendimento e ele te chama para você ajudar porque ele descobriu que você é arquiteto. Você não tem uma quantidade de contatos interessados pelo seu serviço suficiente para você ter tranquilidade. Se você vive isso ou viveu isso, coloca um eu aí no chat para eu saber que você já viveu isso. É muito importante para mim saber com quem que eu estou falando, certo? Outra situação é, você dentro desse cenário, você não sabe como expandir sua rede. Então, às vezes, você tem uma rotina diária ali de trabalhar em casa, ou então a sua rotina é sair de casa, ir para o escritório, e do escritório você vai, às vezes, num evento ou outro, numa coisa ou outra, mas você não sabe como expandir a sua rede de contatos. Meu Deus, eu vou ter que ir para mostra, eu vou ter que ir para métier, eu vou ter que ir para eventinho. Lá no evento não tem o meu cliente final. Como é que eu expando a minha rede de contatos? Esse é um grande problema, um problema inclusive social das pessoas, né? A galera tá dizendo aqui no chat eu. Coloca aí no chat quem passa por isso aí. Ou seja, você fica, meu Deus, onde é que eu vou arrumar gente que queira projeto, né? Essa é uma grande dificuldade de muitos profissionais, que é ampliar sua rede de clientes. Aí a gente tem também uma outra situação que quando você não sabe expandir sua rede, você vive no aperto. Naquela situação, meu Deus, né? Isso já aconteceu muito comigo, gente. Que foi o seguinte, ó. Boleto, né? Chegou o boletinho bonitinho, aí você junta todos na mesa assim, olha um pro outro assim, e você fala, meu Deus, e agora? De onde é que eu vou tirar dinheiro para pagar esses boletos todos aqui, né? Meu Deus, boleto. Aí você fica, ai, e agora? O que é que eu faço? Onde é que eu vou arrumar um cliente? Aí, de repente, naquela semana que você tem um boleto para pagar ali, de um aluguel, de um condomínio, de, sei lá, escola do menino, aí aparece um cliente, te liga. Opa, tudo bem? Eu fiquei sabendo do seu trabalho, eu quero falar com você, me disseram que você é boa, vamos marcar reunião. E você, opa, vamos marcar uma reunião. Aí você agradece a Deus. Obrigado, meu Deus, por você ter me mandado esse cliente. Graças a ele eu vou conseguir pagar minhas contas. Gratidão, Senhor. O Senhor é muito importante na minha vida, nunca me deixa faltar. Só que aí tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual é o lado bom? O lado bom é que esse cliente veio aos 45 do segundo tempo e te trouxe uma solução para aquele problema imediato que era pagar a conta. Só que às vezes esse cliente, ele não é o cliente ideal. Esse cliente, ele é um cliente que ele chora preço, a casa dele não é tão bacana, ou então o apartamento dele não é tão bacana, o que parecia ser um projeto muito grande, às vezes é um negocinho desse tamanho aqui, que você não consegue nem explorar as suas habilidades arquitetônicas e de design, né? Às vezes, você vai pegar aquele projeto porque é a única opção que você tem, né? Você vai atender o que aparece ali, por causa da grana. Você, poxa, eu preciso de grana, então eu vou atender esse cara aí, não vai ter jeito, né? É um cliente que altera seu projeto toda hora, ele pede um preço barato, dá muito trabalho, te deixa estressado. Chega um momento que a relação entre vocês fica já meio que comprometida, um quer mais ver a cara do outro, e aí você fica naquele dilema, meu Deus, será que vale a pena eu trabalhar com arquitetura? Será que vale a pena eu viver essa vida? Por que eu vivo essa vida, meu Deus? Por que as coisas para mim não acontecem de um jeito bacana? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Né?
E o pior de tudo, você vai lá, passa por todo esse estresse e no final, aquele projeto, ou o cliente alterou tanto que você não quer, tá com desgosto dele, ou ele não terminou o projeto, ou o projeto ficou ruim, não ficou do jeito que você queria, e aí acaba que você não dá nem para usar aquilo para o portfólio. Você não tem como pegar aquele projeto feio, ou projeto que não ficou do jeito que você queria, e jogar ele lá no seu Instagram, no seu Facebook, com um instrumento de estratégia de marketing. Então, se você já viveu isso, fica aqui comigo, que eu vou trazer para você soluções para esse problema. Mas antes de trazer soluções, você precisa entender por que isso acontece, por que isso é uma coisa corriqueira na sua vida, porque não dá pra gente ficar só trazendo paliativo, né? Não dá pra gente ficar só aplicando remédio na doença, a gente tem que ir na raiz da doença e eliminar o problema da doença, e é isso que a gente vai descobrir agora. Nessas duas situações que eu trouxe, nessas 4 situações que eu trouxe, ou seja, existem 2 principais causadores de problemas aí que você ainda não percebeu e você não tem a responsabilidade de saber naturalmente, né, de tudo isso. No caso de quem sofre sobre captação de clientes e atrair aquele cliente bom, que é aquele cliente que vai fazer o que você quer, que é aquele cliente que valoriza seu trabalho, que é aquele cliente que não chora preço, o problema está no marketing. Você não está fazendo marketing suficiente ou você não está fazendo marketing bem feito. Um dos dois aí está pendente aí. Você às vezes até tem um marketing bom, mas você faz pouco, ou então você não está fazendo nada e ainda está ruim. Então, se você está vivendo por isso, aí você está no vermelhão, o problema é esse. Se você está no vermelhinho aqui, você tem problema de cobrar bem, ter lucro, ou seja, você tem um escritório ali que você tá até com volume de trabalho. Então, às vezes eu chego para uma pessoa e pergunto, e aí, como é que estão as coisas? Aí a pessoa fala, não tá, o cliente não tá faltando. O problema é que a gente tá cheio de coisa lá e eu já tô na correria, uma rotina cansativa, eu não tenho tempo para nada, não tenho tempo para meu filho, não tenho tempo para fazer exercício, não tenho tempo para trabalhar, não tenho tempo para cuidar de mim. Minha vida é trabalhar de 7 da manhã até 10 da noite e eu tô estressado, não sei mais o que fazer. Essa pessoa, ela tá cobrando errado. Por quê? Porque ela tá com muito cliente. E se quando você está com muito cliente, fechando muito projeto, significa que ou o seu marketing está muito bom, ou então o seu preço está muito ruim. Presta atenção nisso, anota isso, hein? Ou o marketing está muito bom, ou o preço está muito ruim. É um sinal de alerta. Muito cliente é um sinal de alerta. Positivo ou negativo. E muitas vezes, quando você já resolve o problema de ter um lucro, né? Poxa, já estou fechando um cliente bom, o cliente é. Mas aí agora você escalou o negócio, você está atendendo 15, 20 clientes, como é caso de alguns amigos meus aí. Por exemplo, tem um escritório de uma amiga minha em São Paulo que ela roda 11, 12 projetos de escola em paralelo, né? Um escritório super produtivo com 10 pessoas dentro, ali projeto de escola rodando 100% redondo. E ali, para aquilo acontecer e ser lucrativo, você precisa de quê? De gestão. Você precisa de gestão de equipe, gestão de processos, gestão de tempo, mas isso é uma conversa que a gente vai ter lá para frente, não vamos falar sobre gestão agora. Mas você já diagnosticamos aqui qual é o problema. Ou você está com marketing deficiente, no caso de clientes, ou você está com problema de gestão, no caso de processos, no caso de ter um escritório produtivo. E aí, eu quero trazer uma reflexão para vocês, que é um grande paradoxo do nosso mercado. Eu queria trazer essa reflexão para todo mundo que está aqui me assistindo, esses milhares de pessoas maravilhosas. Qual é o grande paradoxo? Quem arrisca me dizer qual é o grande paradoxo aí dos profissionais de arquitetura e design? Coloca aqui para mim o que é que você imagina que seja o grande paradoxo aí, que eu quero que você participe cada vez mais, tá? Qual é o grande paradoxo? Veja só, nós somos profissionais que trabalhamos com projeto, certo? A gente, quando o cliente chega pra gente e fala que quer fazer uma reforma, que precisa de uma ideiazinha, o que é que sai da nossa boca logo de cara? A gente chega pro cliente e fala, mas é muito importante fazer um projeto, porque sem um projeto a gente não vai saber o que a gente vai decidir, a gente não vai poder pensar antes, a gente não vai poder escolher, a gente precisa planejar, né? E aí a gente vive falando esse discurso lindo, maravilhoso, não porque não dá para construir uma casa, a gente vai decidir as coisas na hora ali, em cima do momento, não tem como, a gente tem que planejar antes. Esse é o nosso discurso quando o cliente pede um projeto, quando o cliente pede uma consultoria. Esse é o nosso discurso. E aí, o grande paradoxo que é para o nosso mercado é o seguinte, nós somos pessoas que somos experts em planejar casas, mas
nós somos amadores em planejar nossos negócios e a nossa carreira. Já parou para pensar nisso? Então, quando eu chego para uma pessoa e pergunto para ela como é que está seu plano de marketing para esse ano? Ah, eu não tenho plano de marketing, eu vou fazendo as coisas assim de qualquer jeito. Um dia eu faço isso, outro dia eu faço aquilo. Como é que está a sua estratégia para o Instagram? Ah, eu não tenho estratégia para o Instagram. Ah, como é que está a sua estratégia para o site? Ah, não tenho estratégia para o site. Como é que é a sua jornada de compra para o cliente chegar até você? Eu não tenho jornada de compra. Então, somos profissionais, planejadores, que não planejamos a nossa própria carreira, não planejamos o nosso próprio negócio. Isso é muito preocupante, gente. Isso é extremamente preocupante, porque se você é um profissional de projeto e obra, você precisa ter um plano. Se você vai ver, por exemplo, uma empresa grande aí, uma Ambev da vida, uma Itaú da vida, essa empresa, ela tem um planejamento estratégico para esse ano, para o ano que vem, para o outro ano, para o outro ano. Ela tem um orçamento, ela tem uma verba de marketing para gastar, ela sabe quantas pessoas ela vai manter no time dela, ela tem planejamento, gente. E eu vejo muita gente começar um negócio, ou então tá no mercado já há tempo, e a pessoa não tem um plano, ela não sabe quando é que ela vai fazer uma ação de marketing mais intensiva, ela não sabe quando é que ela vai, por exemplo, investir em anúncio, quanto que ela vai investir em anúncio, quanto que ela vai postar todo dia. Então, as perguntas se repetem porque no cerne do problema não existe planejamento. Então aí toda hora eu ouço as pessoas dizer, Léo, qual é a melhor hora de postar? Léo, quantos posts por dia eu faço? Léo, qual é o próximo passo? Eu estou pensando em fazer um site. Você acha que vale a pena fazer um site? Olha, eu sou uma pessoa que eu ajudo muitas pessoas, direto ou indiretamente, contratado ou gratuitamente, mas eu acho que a pessoa ela tem que criar sua própria decisão. Ela vai, estuda, aprende, assiste uma aula dessa e ela decide, ó, eu vou colocar um site no ar porque o site é importante para mim, eu vou investir nesse posicionamento, eu vou investir nesse tipo de cliente, mas eu vejo muita gente perdida com relação a isso. Então, vamos quebrar esse paradigma, vamos quebrar esse paradoxo hoje nessa aula, gente, por favor. Não vamos ser planejadores que não planejam. Vamos, a partir de hoje, sermos planejadores em todas as áreas da nossa vida. Você planeja sua viagem, você planeja seu escritório, você planeja seu marketing, você planeja sua gestão, você planeja quantas pessoas você vai contratar, você planeja a casa do seu cliente, aí você vai ser uma pessoa que vai ter, inclusive, legitimidade para falar de planejamento, porque você não é só o cara que fala de planejamento na hora que você tem que vender seu peixe e fazer um discurso bonito. Mas você é um cara que usa a metodologia do planejamento em todas as áreas da sua vida. Então, a partir de hoje, vamos combinar isso. Quem concordou comigo aí, já vi a galera concordando aqui no chat. Quem concordou aí, falando verdade, faz todo sentido. Então coloca aí a hashtag eu me comprometo para a partir de hoje você mudar o seu mindset com relação ao planejamento e se tornar uma pessoa que planeja. E quando eu falo planejamento, gente, não precisa ser muita coisa não. Por exemplo, para eu fazer essa aula, eu escrevi isso aqui, ó, para vocês, ó. Eu escrevi isso aqui, eu tenho um raciocínio para falar com vocês. Eu planejei a aula. E quando eu apresento para vocês quais são as próximas aulas que a gente vai ter, eu planejei as próximas aulas. Então tudo que eu faço é planejado, é pensado. Ó, a aula vai ser na segunda, para acontecer na segunda eu tenho que divulgar na terça, na quarta, na quinta. Planejamento vai te dar resultado. Sem planejamento você vai viver aleatório, ok? E aí, quais são os principais erros quando isso acontece? Aí você vai sofrer com falta de intenção, que foi o que a gente falou muito na aula 1, né? Na aula 2, que a gente fala por que fazer marketing. Então, se você não tem uma intenção clara, muita gente pensa que fazer marketing é só para captar clientes. Não, eu preciso fazer marketing porque eu vou captar clientes. Então, a pessoa só procura marketing digital, só procura estratégias digitais quando ela tá ali na pindaíba, naquela situação ali de chorando para o boleto cair do céu, para o pagador do boleto cair do céu. Aí, essa pessoa, ela se preocupa em fazer marketing e a intenção dela é única e exclusivamente captar cliente. Ou seja, ela está sendo totalmente imediatista, não está pensando no longo prazo. Outra coisa é falta de estratégia. Então, falta estratégia, não sabe o que fazer, bate cabeça, vai para um lado, vai para o outro. Quando você bate cabeça, e aí eu pergunto às pessoas muitas vezes, por que você não consegue fazer as coisas? A pessoa fala, eu me sinto perdida. E quando você se sente perdido é porque falta clareza. Você não tem clareza de qual é o seu cenário, onde é que você está, onde a bola está, o que é que você precisa fazer, qual é o contexto, a gente vai falar sobre isso agora. E quando falta clareza, o que é que acontece? A gente fica com medo e a gente paralisa. E a gente fica, meu Deus, uau, é tanta coisa. É site, é Facebook, é Instagram, é anúncio, é vídeo, é edição, é post, é stories,
é nicho, é avatar, é copy, vou parar. Peraí, deu um pane aqui, meu Deus, é muita coisa, vou parar. Aí você para e você falta atitude. E às vezes não é porque você às vezes não sabe mais, você até sabe alguma coisa, mas você não consegue realizar. Por quê? Porque você está com medo. Então, para a gente sair desse cenário, eu vou apresentar para vocês aqui algumas soluções, porque nessa aula, o que eu vou apresentar, principalmente para profissionais de arquitetura, design, escritório de arquitetura, vai fazer toda a diferença. Mas antes de eu apresentar a estratégia para vocês, eu preciso que você entenda o nosso mercado. É fundamental que você entenda como o nosso mercado funciona. Qual é o contexto do nosso mercado hoje? A gente vive num mercado que a imagem ela é super valorizada. Então, para você que está vindo aqui ao vivo, a gente está numa época aí que o pessoal está indo para Milão, né? Antes de Milão teve Expo Revestir, teve a FIMA. Você entra no Instagram, o que você vê são pessoas super arrumadas, em lugares maravilhosos, em cenários lindos, tomando drinks e vendo arquitetura, e vendo design, e contemplando o belo, e vendendo um estilo de vida. Isso é o que o nosso mercado valoriza. Muita gente, com certeza, deve pensar que o topo da pirâmide é chegar em Milão, ir lá e viajar e ver as coisas de perto e trazer isso para o cliente, né? Ou então ganhar um prêmio de uma empresa parceira e ir lá e fazer um tour de ambientes de arquitetura, conhecer a Rússia, conhecer não sei aonde. Muita gente quer isso. E isso é uma imagem super valorizada que o nosso mercado tem. Então, a estética é muito importante. A forma como você é visto, a forma como as pessoas te percebem é muito importante. E também o seu conceito, o conceito do seu negócio, o seu conceito como pessoa, os seus valores, eles são super valorizados. Então, vamos transmitir isso para o nosso Instagram, vamos transmitir isso para as nossas mídias sociais, vamos transmitir isso para o nosso site, vamos transmitir isso para a nossa comunicação. Então, o que eu peço para você agora é entender que você precisa ter um pouco de cuidado com a sua imagem, porque a imagem é uma coisa super valorizada no nosso mercado. O nosso cliente, quando ele busca um profissional, ele está buscando alguém igual ou melhor do que ele naquilo que ele quer conquistar. Então ele quer um cara que tem uma casa igual ou melhor que a dele, ele quer uma pessoa que tem um vestimento igual ou melhor que a dele, uma pessoa que frequente lugares iguais ou melhores que o dele. E aí eu estou falando de não só apenas de alto padrão, eu estou falando de qualquer padrão. Padrão médio, padrão alto, padrão super alto, não importa. O seu cliente está no nível e ele quer chegar no seu nível. É sempre assim. Você está aqui, ele quer chegar aqui. Você está aqui, ele quer chegar aqui. Sempre assim. E a imagem é a primeira percepção que a gente tem. Então, quando você entra no Instagram bacana, que tem um feed bonito, que tem fotos boas, você já transmite aquela imagem. É o primeiro passo. Ou quando você entra num site, então você digita lá no site da pessoa e o site da pessoa está no ar, né? Porque eu já cansei de navegar em sites na internet que quando você entra lá na URL para entrar no site, para navegar, você olha para aquilo ali e, de repente, o que acontece é que aquele site está em construção, né? Pelo amor de Deus, site em construção não, gente. Site em construção não. Certo? Outro ponto importante é a relevância, certo? A relevância, nós temos que assumir uma relevância. Galera, vocês estão me ouvindo bem aí? Eu tô tendo algum problema aqui no sinal, eu acho. Não, tá ok. Se tiver ok, dá um ok para mim. Outro ponto importante é qual é a sua relevância perante o mercado. Qual é a sua influência, qual é a sua autoridade. Então, já ouviu aquele termo arquiteto famoso? Ah, fulano de tal é um arquiteto famoso aqui na minha cidade. Fulana de tal é famosa no Brasil. Por quê? Porque essa pessoa, ela provavelmente tem projetos realizados, ela participou de mostras, ela investiu em aparecer em publicações, ela tem uma mídia forte, então está presente na mídia com frequência, ela ganhou prêmios ou ganha prêmios, e ela tem uma audiência relevante, principalmente por causa de tudo isso que ela fez antes. E aí as pessoas percebem ela como, uma autoridade. Uau, essa pessoa é uma pessoa que eu quero trabalhar, que eu quero seguir. E aí quando essa pessoa dá o preço dela, ninguém reclama. Por quê? Porque ela é uma autoridade, ela agregou valor ao seu produto, ao seu serviço. E aí, falando de agregar valor, o nosso serviço é um serviço que envolve valor agregado. E o que vem a ser valor agregado? O valor agregado a gente pode dividir em dois segmentos. O valor agregado tangível e o valor agregado intangível. Como assim, Léo? Me explica melhor que eu não estou conseguindo entender. O valor agregado tangível
é aquilo que o cliente pode pegar, é aquilo que o cliente pode sentir. O que é que o seu cliente pode sentir quando você vende um projeto? Ele pode sentir, por exemplo, a experiência de encontrar com você, de falar com você talvez ao vivo, ou então falar com você online, a experiência de você ter uma metodologia certinha, organizada. Ontem eu estava conversando com meu irmão, a gente estava num barzinho tomando uma cerveja, e ele foi meu cliente, né? Meu irmão foi meu cliente lá no início, quando eu estava começando minha carreira no digital. Ele é o sócio da minha antiga empresa, a Orgânica Design Studio, que foi onde eu comecei, onde eu quebrei lá e tal, no início, lá atrás. Eu conto essa história um pouquinho lá na aula 1, na aula 2. E muita gente já conhece essa história também. Então, ele estava conversando comigo que ele está fechando muitos projetos ao redor do Brasil, né? De marca, de criação de marca, de branding e tudo mais. E os clientes estão chegando para ele com a percepção de que, poxa, todo o seu processo é amarradinho, poxa, é tudo muito rápido, é muito personalizado, é muito combinado, tá tudo muito bem feito. E isso foi uma coisa que a gente planejou lá atrás, lá no início. E hoje, quando a gente vê isso rodando já há um certo tempo e ele foi melhorando isso, foi ajustando os parafusos, o cliente ele percebe essa diferença, né? Ele pede um orçamento para meu irmão e pede um orçamento para outra empresa. E aí ele vai lá, muitas vezes esse cliente ele fez a marca com outra empresa, depois ele está insatisfeito e faz de novo com o meu irmão. E aí ele fala, poxa, sua marca, sua forma de trabalhar é muito mais organizada, é muito mais pensada. Então o cliente ele está buscando essa experiência. Quando ele resolve pagar mais, ou quando ele está disposto, ele tem uma verba ali, ele fala, poxa, eu vou fazer uma marca, né? Ou então eu vou fazer um projeto, eu vou gastar aqui, vamos prever aqui o orçamento, vamos gastar 20 mil reais aqui nesse projeto, beleza. Quando ele pensa em gastar 20 mil reais naquele projeto, ele já bateu o martelo que vai ser aquele valor. Aí, se aparece um cara meia boca, desorganizado, que cobra 3, ele vai lá, encontra você e fica assim meio, esse cara aí, ele tá com preço bom, mas eu acho que ele não vai me entregar o que eu quero. Ele não tá tão organizado assim, parece que ele trabalha sozinho, o e-mail dele é do Gmail, eu procurei o site dele, ele não tem, eu perguntei a ele quais são os projetos que ele já fez, ele não me mostrou nada, ele não tem portfólio, por isso que ele tá me cobrando 3 mil reais. Aí ele vai no outro cara ali que tá todo organizadinho, chega num escritório, às vezes, ou então marca num café, toma um cappuccino, encontra uma pessoa que tem uma boa aparência, encontra uma pessoa que tem uma boa dialética, que fala bem, que tem cultura, que tem estratégia. Esse cara vai dizer o quê? Poxa, percebi valor agregado nesse produto, nesse cliente, nesse serviço. Aí, na hora de entregar o projeto, entrega o projeto numa caixinha, impresso, bonitinho, tudo certinho, perfeitinho, com lacinho, ganha champanhe, ganha não sei o quê. Você está o quê? Agregando valor à experiência que o seu cliente vai ter, certo? Às vezes tem gente até que faz o jantar de entrega ali do projeto e tudo mais. E tem o intangível. O que é o valor agregado intangível? É o sonho do seu cliente. O seu cliente ele tem um sonho, muitas vezes ele guardou esse dinheiro por anos, ou então ele está expandindo o seu sonho, ele tem uma rede de franquias e ele quer mudar o design de todas as franquias, ele sonhou isso por vários anos, ele tem esse dinheiro guardado para gastar, ele quer realizar esse sonho. E a gente sabe que realizar um sonho, não importa se vai ser, por exemplo, essa grafite aqui, que eu sempre sonhei em ter, uma Pentel, quando eu era estudante da faculdade, que eu dizia, eu quero ter uma Pentel, porque a Pentel é boa, ou não importa se vai ser um smartphone ou se vai ser uma casa de super tecnologia, é o sonho, a pessoa vai pagar por aquilo porque ela percebe valor agregado, ok? E aí, a gente também tem uma outra coisa que é muito valorizada no nosso mercado, que são as relações interpessoais, certo? As relações interpessoais, elas estão diretamente ligadas ao nosso network, às nossas conexões, às pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente atende, as pessoas que fazem parte do nosso ciclo de contatos. Porque quando a gente tem uma rede de contatos forte, quando a gente tem proximidade com as pessoas, a gente fecha mais clientes. É só você observar. Invista em relacionamento que você vai ter mais clientes. É batata. Por quê? Porque as pessoas elas querem fazer projetos, elas querem fazer serviços com pessoas que elas conhecem, com pessoas que elas têm amizade, com pessoas que elas se dão bem. Então, se você é uma pessoa muito distante das outras pessoas, se você não investe na sua rede de contatos, não vai adiantar você fazer 1000 estratégias de marketing digital. Por quê? Porque lá na ponta, no relacionamento, está pendente esse aspecto que é importantíssimo, certo?
Então, entendendo esses pontos aí, eu quero fazer agora um teste com você, uma avaliação. Vamos fazer uma avaliação agora aí, quem está comigo aqui, coloca o meu, que a gente vai fazer uma avaliação agora em tempo real com você. E eu quero saber de você o seguinte, que nota você daria para a sua imagem? Coloca aí para mim, que nota você daria para a sua imagem, que eu quero saber. Que nota você daria para a sua imagem? Anota aí no papel, que nota você daria. Segundo, sua reputação. Sua reputação é o que é que o seu cliente percebe de você, o que é que as pessoas falam de você, quais são como é que você está, qual é o papel que você ocupa no mercado. Então, quando as pessoas pensam no seu nome, o seu nome ele está em evidência ou o seu nome não está em evidência? Como é que é a sua reputação? Você é conhecido como uma pessoa que entrega um trabalho de qualidade, trabalha com alto padrão, tem uma equipe boa, ou você é uma pessoa que ainda está construindo? Coloca aí sua nota. De 1 a 5 ou de 0 a 5, qual é a sua nota para como você imagina a sua reputação, qual é o feedback que os seus clientes dão com relação ao seu trabalho. E aí a gente vai para o valor agregado. Como está o seu serviço? Como é que você está agregando valor tangível ou intangível para o seu serviço? Né? A gente viu na aula 2 que o marketing ele serve para agregar valor ao seu trabalho. Então você usa o marketing para agregar valor, para aumentar a percepção do seu cliente sobre o que você faz, ou você não usa? Ou você simplesmente começou a vender projeto e foi acontecendo e tá aquela coisa sem planejamento? Que nota você dá para o valor agregado? Você proporciona uma experiência diferenciada para o seu cliente, desde a hora que ele te pede um orçamento até a hora que você entrega o projeto? Ou você vai fazendo as coisas meio soltas, meio aleatórias? Veja aí também como é que você está no seu valor agregado, certo? Você gera uma transformação de fato para ele se sente transformado ou ele se sente frustrado por ter contratado você? Qual é a sua média aí de resultado? E por fim, como estão as suas relações? Como é que você tem investido em crescer suas redes de contatos? Você participa de grupos de negócios homogêneos, heterogêneos? Você vai para amostras, você vai para feiras, você investe em crescer seu network, você sai com as pessoas das suas redes de contato, vai na casa dos amigos, marca jantares, marca reuniões, está investindo em crescer sua rede, ou você fica só atrás do computador projetando o tempo inteiro e naquela correria e não tem tempo para mais nada? Porque networking social faz parte da sua tarefa aí de negócio. Então, vou dar um tempinho aí para vocês. Vai anotando aí que daqui a pouco eu vou dar o resultado para você. Então, vou te dar aqui 20 segundos aí para você preencher aí, se você não preencheu ainda, para você fazer sua autoavaliação. E aproveita aí também, já deixa o like aqui no comentário, já no vídeo, já deixa o like nesse vídeo aqui para que mais pessoas possam ver esse conteúdo no YouTube. Isso vai me ajudar bastante aí as pessoas conseguirem ver esse conteúdo no YouTube. Já deixa seu joinha aí também enquanto você está respondendo aí. Josi na área. Bom dia, Josi. Participa aí da sua autoavaliação aí também. Bom, espero que você já tenha respondido aí a sua avaliação. E agora vamos para os resultados. Tchan, 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 tchan. Se você tirou uma nota de 1 a 4, eu preciso te dizer que a coisa tá feia. Você precisa evoluir urgentemente em todas as áreas, mas você vai olhar qual é a que está mais deficiente e vai investir nela o mais rápido possível. Ok? Se você tirou de 5 a 8, você já está mediano aí, você está legal. Nada mal, mas você é um diamante bruto que precisa ser lapidado. Então, vamos lapidar e polir esse diamante aí, vamos fazer o ajuste fino, melhorar seu design, melhorar a sua experiência, melhorar a sua audiência, melhorar a sua reputação. Né? Se você está entre 9 e 12, parabéns, você é uma verdadeira joia, você tem valor agregado no mercado, as pessoas estão percebendo provavelmente, ou então você está mentindo para você mesmo. Não minta para você mesmo aqui, que senão esse é o maior prejuízo que você pode ter, mentir para você mesmo. Então fale a verdade para você mesmo, você não precisa divulgar no chat qual é o seu resultado, mas é importante que você faça essa autoavaliação, porque a gente só consegue agir depois que a gente olha para dentro e vê aquilo que não tá bom. Então,
Fez a sua autoavaliação, percebeu qual é o ponto de melhora que você tem que dar e o grau de intensidade que você tem que dedicar a isso, é o próximo ponto de virada para a gente agora trabalhar com as estratégias digitais. Mas antes de a gente falar sobre as estratégias digitais, eu queria trabalhar com você algumas perguntas aqui. Quando você vê essas imagens aqui na sua frente, o que é que vem na sua mente? Quando eu te apresento essa marca aqui, CCE, o que é que vem na sua mente? Quando eu te apresento essa marca aqui, JAC Motors, quem conhece a JAC Motors? Coloca aí no chat aí o que é que vem na sua mente quando você vê o CCE, quando você vê a JAC Motors, o que é que passa na sua cabeça em matéria de percepção. E quando você vê a marca da Globe Cola, o que é que passa na sua cabeça quando você vê essa marca? O que é que você, qual é a sensação que você tem? Qual é a vontade que você tem? Me conta aí qual é a sua percepção quando você vê essas marcas. Pensou? Agora eu quero que você me diga o que é que você pensa quando você vê essas marcas. Quando você vê a marca da Apple, quando você vê a marca da Mercedes, quando você vê a marca da Coca-Cola, o que é que passa pela sua cabeça? Provavelmente você deve ter pensado aí, poxa, não, a CCE é uma marca ruim, é uma marca, inclusive a CCE, na minha época, a gente usava essa sigla para dizer que começou comprando errado, a gente comprou um som uma vez da CCE lá em casa, né, eu e meu irmão, meus irmãos, a gente gostava muito de música, então a gente sempre estava enchendo o saco de meus pais para comprar um aparelho novo, uma tecnologia nova, então tudo que surgia de novo eu enchia o saco de meu pai. Meu pai surgiu o CD, vamos comprar o CD. Meu pai surgiu um som com 4 caixas, vamos comprar o som com 4 caixas. E aí muitas vezes meu pai, né, apertado de grana em algumas situações, ele comprava o que ele podia. E ele comprou um som da CCE, que foi o maior arrependimento que a gente teve na nossa vida, porque era um som que não funcionava bem, a qualidade do som era ruim, depois de pouco tempo ele deu defeito, e aí ele ficou com essa fama de quê? De que você começou comprando errado. Agora quando a gente pensa num produto da Apple, não importa qual o produto da Apple, pode ser um iPhone, pode ser um MacBook, pode ser até um carro que a Apple disse que vai lançar, não importa, é da Apple, eu vou comprar porque eu sei que a Apple tem qualidade. É isso que vem na nossa cabeça. Você pode, às vezes, até nem consumir Apple porque não gosta do layout, do design, mas você sabe que é bom, porque várias pessoas que você conhece usam. Investem caro, né? Inclusive, quando você vê a maçãzinha, você já pensa, isso daí vai ser uns 3 mil reais, vai ser uns 4 mil reais. JAC Motors é a mesma coisa. JAC Motors veio para o Brasil, chegou aqui com a promessa de que ia ser a inovação, de que ia trazer carro bom a preço barato. O que é que aconteceu com a JAC Motors? Hoje em dia, quase não tem mais frota rodando no Brasil. Quem tem carro da JAC Motors está lascado, porque as peças não têm reposição. Os carros, muitos problemas apresentaram aí, JAC 3, J5, meu vizinho aqui mesmo tem um J5. Não sei como é que ele vai vender esse carro, porque não tem aderência no mercado. O mercado não vê valor no JAC, né? Mas, em contrapartida, quando você pensa na Mercedes, o que é que você pensa? Não importa qual vai ser a Mercedes, eu tenho uma Mercedes. Qual é a Mercedes que eu vou comprar? Não importa, pode ser uma série A, uma série GLE, uma CLK, não importa, é uma Mercedes, tem a estrelinha ali na ponta, é padrão de qualidade, é sinônimo de luxo, é sinônimo de bom gosto, é sinônimo de qualidade, de eficiência. E o mesmo a gente pode dizer para a Coca-Cola, né? Quando a gente fala em refrigerante, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, a primeira coisa que passa na nossa cabeça aqui é, Coca-Cola é o refrigerante mais famoso do mundo. Você pode ir no Saara, vai ter um cara vendendo Coca-Cola. Inclusive, recentemente eu estava fazendo uma trilha para uma montanha aqui, uma montanha na Chapada Diamantina, montanha da Cachoeira da Fumaça, que é uma montanha que tem são 8 quilômetros, eu acho, né, ida e volta. Você sobe 1.300 metros de altura e lá em cima você tem um mirante para você ver a cachoeira. E quando eu cheguei lá em cima no mirante da cachoeira, tinha um monte de gente tirando foto, né, ali no despenhadeiro e tal. E tinha um tio lá com um isopor gigante. E o tio vendia o quê, gente? O que é que o tio vendia? Lá como é que se diz? Na Chapada Diamantina, no topo do mundo, a 1.500 metros de altura, depois de 8 quilômetros, o que é que o tio vendia? Ele vendia Coca-Cola. Ele tinha um isopor cheio de Coca-Cola, cheio de água, cheio de suco. Por quê? Porque ele sabe que se ele botar uma Coca-Cola para vender ali, ele vai vender.
Porque as pessoas sabem o que é, as pessoas percebem valor, as pessoas tomam Coca-Cola no jantar, tomam Coca-Cola com lasanha, tomam Coca-Cola com acarajé. Já está no inconsciente coletivo das pessoas que essas marcas são boas, ok? E por que eu estou falando de marca aqui? Qual é o meu sentido de falar de marca com você? As marcas, elas são uma forma simples de sintetizar a sua identidade, de atribuir um padrão. Então, lembra que eu falei para vocês que existem clientes que são pessoas que elas consomem um projeto de 20 mil, mas ela não consome um de 3 mil? Por que acontece isso? Porque ela já tem um padrão, ela quer um tipo de atendimento, ela quer lidar com um tipo de pessoa, ela quer um tipo de projeto, ela quer uma experiência. Então sempre no mercado você vai ter esses 3 padrões aí. Você vai ter o cara que está em busca do alto padrão, ele quer uma casa top, ele tem um apartamento de alto padrão, ele quer tudo do bom, ele quer comprar imóvel nas patódias, ele quer ir para o São Paulo para comprar imóveis, ele quer ir para Nova York, para Milão, para outras cidades para comprar as coisas dele, porque ele vê valor nisso. Você tem o cara que é o cara comum, que é o cara que ele é o esforçado ali, ele comprou um apartamento, tá financiando, mas ele quer tudo arrumadinho, ele quer tudo bem feitinho, mas ele não vai gastar muito, ele tem um orçamento limitado, mas ele quer, que é um cara que provavelmente vai comprar um Honda Fit aí, em vez de uma BMW. E você tem um cara que é mais simples, mas que também quer uma coisa bem feita. Ele é um cara ali que anda num Fiat Uno Mille, ele talvez more num apartamento classe C ou D, mas ele é uma pessoa que ele valoriza ali uma boa reforma, um apartamento bacana. Então, quando eu apresento para vocês marcas, quando eu apresentei para vocês algumas marcas, e automaticamente na cabeça de vocês veio algumas opiniões. Essa marca é boa, essa marca é ruim, essa marca é cara, essa marca é barata, essa marca tem qualidade, essa não tem qualidade. Coisas que vocês já têm no consciente coletivo. Essa marca representa status para mim. Então por que o mundo da moda tem tanto poder, né? Porque às vezes aquela roupa representa status. Usar um Versace, usar um Gucci, usar um não sei o que, representa status. Então as marcas, elas servem como padrões, né? Elas servem para atribuir percepção, sintetizar uma informação ali em tudo. Então quando você vê uma marca, a marca representa um monte de coisa. Marca é aquilo que você sente, é aquilo que você lembra e é aquilo que você vive quando você consome algum produto ou serviço daquela marca. E a gente precisa entender que os nossos clientes têm padrões e a marca ela serve para fazer uma associação imediata. E quando eu faço uma associação imediata de uma marca, eu tomo uma decisão mais rápido, porque eu sei que aquela marca é boa. Então eu vou lá no mercado e eu vou comprar, sei lá, arroz. Se eu passei muito tempo vendo televisão e eu vi a propaganda do Tijuão, e Tijuão é bom, Tijuão é bom, Tijuão é bom, aí eu converso com minha mãe vai lá e fala, não, porque você tem que fazer o arroz do Tijuão, que o arroz do Tijuão é bom. Quando eu for no mercado, que eu olhar a tabela de preços ali, as gôndolas, e eu olhar, poxa, tem um arroz que é R$1,40, tem um outro arroz que é R$1,58. Porra, diferença pequena, eu vou comprar o Tijuão, que minha mãe disse que é melhor. E aí o meu critério, o meu padrão, vai me ajudar a tomar uma decisão a partir da opinião de outras pessoas, a partir daquilo que foi colocado na minha cabeça. E aí a pergunta que eu quero fazer para você agora é: como está a sua marca no mercado? Qual o papel que ela ocupa? Ela ocupa muito espaço no mercado ou ela não tem relevância nenhuma? Quando você busca seu nome na internet, as pessoas sabem que você existe ou não sabem que você existe? Qual é a sua área de atuação? Quando as pessoas pensam em projeto de arquitetura, quando as pessoas pensam em projeto de interiores ou em alguma especialidade, o seu nome vem à mente delas ou não? Essa é uma pergunta provocativa para você saber se a sua marca ela está tendo relevância no nosso mercado. E aí, entendendo esse conceito de que a marca é importante, de que construir uma marca poderosa é importante, a gente vai para a estratégia global de digital, que é o quê? Hoje a gente vive num cenário que a atenção é o que mais importa. Então, estamos concorrendo com todas as marcas, né? Com a Deca, com a Florence, com a Herman Miller, com a Sherwin Williams. Todas as marcas estão concorrendo entre si, todos os escritórios estão concorrendo entre si, porque hoje em dia, aquele escritório lá de São Paulo, ele atende um cliente aqui em Salvador, e o cliente aqui da Bahia, ele atende um cliente lá em Nova York, e o escritório de Nova York atende alguém aqui no litoral da Bahia. Então, tá todo mundo conectado, não existe mais barreira geográfica, e isso faz com que a atenção seja distribuída de uma maneira aleatória. E uma coisa importante também a gente entender, foi uma coisa que eu postei no Instagram recentemente, é que o marketing digital ele não é linear.
Então eu vou apresentar para vocês agora uma estratégia, mas é importante vocês entenderem que essa estratégia ela não é uma linha reta. Olha, então eu vou fazer isso, lá na ponta vai acontecer um cliente. Não, você vai fazer a estratégia, você vai montar a sua estratégia, mas no meio desse caminho a coisa vai ser assim, ó. O cliente ele vai sendo impactado de várias formas até ele chegar no final e tomar uma decisão. Não é uma coisa papum. Quando servir produto, por exemplo, eu vou vender um curso online, o D21X, que é nosso curso de Instagram. Inclusive, se você quer melhorar seu Instagram, acesse aí d21x.com.br, entra lá e se torna nosso aluno. É um treinamento muito bom que vai te ajudar aí a melhorar seu Instagram rapidinho, preço acessível. Então, você quer comprar um infoproduto como o D21X, você entra no site, coloca lá seus dados, acessa, vê o valor, passa o cartão, o produto vai chegar no seu e-mail, você vai começar a consumir. Por quê? Porque é um produto digital. Agora, quando você vai vender um serviço ele demanda tomada de decisão, ele demanda opinião de outras pessoas, ele demanda orçamento, ele demanda, inclusive, a pessoa considerar isso com o marido, com o filho, com o sócio. Então, vender serviço na internet é diferente de vender produto na internet. E por que eu falei de marca aqui? Porque marca tem muito a ver com brand, certo? Marca tem a ver com brand. Então, se marca tem a ver com brand, é importante você entender que você precisa construir o quê? A sua marca. Porque quando você constrói a sua marca, fica mais fácil de você vender seu serviço na internet. Por quê? Porque o seu cliente já vai chegar para você com opinião formada. Ele já vai chegar sabendo que seu escritório é bem conceituado. Ele vai chegar sabendo que você talvez foi premiado. Ele vai chegar sabendo que você executou projeto para fulano. Então, ele já vem para o mercado com opinião formada. E aí, quando você forma a opinião do seu cliente antes, com conteúdo, com relacionamento, com estratégia, com posicionamento, ele vai comprar de você muito mais fácil. Por quê? Porque ele vai seguir toda aquela jornada que não é linear e lá na ponta ele vai dizer, não, esse é o cara certo para eu poder contratar. Entendeu? Ou essa é a menina certa para eu poder contratar. Então entenda que você pode ver na internet milhões de estratégias, milhões de fórmulas, milhões de métodos para você vender produtos digitais, vender curso online, vender objeto físico no e-commerce, mas vender serviço é diferente. Vender serviço resume-se a, primeiro de tudo, formar a opinião do seu cliente e formar a opinião da sua marca perante o mercado, ok? E aí é importante também você entender que existem alguns tipos de clientes. Quais são os tipos de clientes que existem no mercado? Existem aqueles clientes que sabem o que vão fechar. É aquele cara que eu te falei, ele tem um orçamento de 20 mil. Ele precisa gastar esse orçamento. Entendeu? Então, quando eu tenho uma verba aqui de marketing para eu poder gastar no Facebook, no Instagram, esse dinheiro eu não estou contando, eu não vou usar esse dinheiro para jantar, eu não vou usar esse dinheiro para tomar uma cerveja, ou então para comprar um móvel para minha casa. Eu estou dedicando esse dinheiro para investir em marketing. Eu tenho que gastar esse dinheiro. Ok? Então, o seu cliente, aquele que sabe o que quer, ele tem um dinheiro para gastar ali, eu preciso gastar 100 mil reais nessa casa, 200 mil reais nessa casa. E tem aquele cliente que não vai fechar, certo? Ele tá pesquisando, ele tá sondando, ele tá vendo se ele consegue. Então ou ele não tem um orçamento suficiente, ou ele nem tem orçamento, ele tá meio que ali sondando, né? Tá meio que pesquisando. E aí, você também tem aqueles clientes que sabem o que quer. Eu sei o que eu quero um profissional de qualidade, eu quero um projeto bom, então eu quero um projeto barato, então eu quero uma coisa rapidinha. E você tem aquele cara que não sabe o que ele quer. Ele é um cara que tá meio, puxa, eu não sei, eu tô em dúvida entre fazer um projeto e viajar pra Disney com meu filho. Eu tô em dúvida entre ir lá na loja da Tok Stock e comprar tudo, ou então pedir ajuda para aquela minha amiga que formou em arquitetura. Entendeu? Ele tem dúvidas, ele não sabe o que ele vai fazer. Então, é importante você começar a identificar pelos comportamentos que são iniciais, pela conversa do cliente, se ele é algum desses tipos de cliente aí, desses padrões. Então, por exemplo, vou te trazer um exemplo aí mais corriqueiro, que é um exemplo de ir numa loja, né? Mulheres fazem muito isso. Então, você é uma mulher que está indo numa loja, você não vai comprar nada. Quando você entra naquela loja, às vezes chique, sofisticada, você entra, a moça da loja já chega, a atendente da loja já chega lá para te dar um suporte. E aí, tudo bom? Como é que você tá?
olha, você já conhece nossa coleção, já conhece nossa loja, já comprou algum produto aqui? Olha, a gente tá com uma coleção nova, tal. Aí você chega pra ela e fala o quê? Ah, legal. Ah, mas eu vim só ver as novidades. Aí ela faz o quê? Ela dá um passo pra trás, se encosta no balcão e deixa você à vontade. Quando você falou pra ela que você estava vendo as novidades, você disse pra ela o seguinte, olha, eu sou uma pessoa que não vou comprar. Eu não tenho nem dúvida, eu não vou comprar. Eu vim aqui só ver. Beleza. Agora, quando você chega numa loja, mesma loja, e você fala, talvez você vai com sua amiga, né? E aí você chega na loja e pergunta assim: oi, tudo bem? Você tem vestido branco, do tipo macacão, aquele vestido que parece um macacão? Eu tô querendo comprar um pra mim, que eu vou pra uma festa, aí vai ser amanhã, e eu preciso desse macacão pra eu poder ir pra essa festa. Aí ela vai dizer, olha só, a gente trabalha com macacão aqui, pera só, que tamanho que você usa? Você já conhece nossa loja? E aí, essa pessoa já vai lá, já traz 4, 5 macacões e já mostra pra você, já traz a coleção nova. Por quê? Porque você deu o sinal pra ela de que você é uma pessoa que vai fechar. Você já chegou lá decidida. Você já sabe o que você quer. Você já sabe o valor da loja. Entendeu? Então, quando você estiver lidando com clientes com esses tipos de comportamento, é importante por quê? Porque você vai saber onde você gasta a sua energia e aonde você economiza a sua energia. Onde você não vai ficar ali tentando convencer uma pessoa que não quer ser convencida, porque é muito chato você ser convencido de alguma coisa que você não quer, se você já deu o sinal. Certo? E também é importante você entender o momento do cliente, né? O cliente, ele tem aqueles momentos, se você vendo essa casa aqui, né? Você tem aquele cliente que ele está consciente, que é o cara que entra na loja e sabe qual é o vestido que ele quer e está pesquisando preço, está pesquisando vantagens. Você tem aquele cara que sabe que precisa, mas ele está ali, poxa, eu preciso... A moça, a menina que está, poxa, eu preciso comprar o vestido para o casamento de fulana, mas depois eu faço isso, agora eu vou fazer meu projeto. Depois eu faço isso, porque agora eu vou buscar meu filho na escola. Então essa pessoa, ela tá ali, mas ela tá procrastinando, ela sabe que precisa fazer, mas ela tá meio que adiando, né? E aí de repente ela entra no Instagram e aí vê um vestido na mão, alguma pessoa vestindo aquele vestido ali que ela gostou. Eu acho que eu vou usar esse vestido aqui nessa festa, eu acho que eu vou usar essa roupa aqui. Aí ela já ativa na mentalidade dela a demanda de consumir aquele produto. E tem aquela pessoa que não precisa, não sabe que precisa, né? Eu não preciso, não vou nem para essa festa, não quero nem me dedicar a isso. E assim como é uma situação simples de uma festa, é uma situação de um contrato, de um projeto, de um contrato de um serviço, de uma reforma, de uma construção, né? O seu cliente, ele passa por esses 3 níveis, e aí, muitas vezes, a gente está brigando só pela parte de cima da camada da casa que está acesa, né? Que é aquele cara que está ali pesquisando preço, que já sabe que precisa de um arquiteto, que precisa de um RT, que precisa de um engenheiro, e blá, blá, blá. Então, esse cara, ele é um cara que ele é mais raro no mercado, porém, ele tem mais qualidade. Ele é um cara mais objetivo. Então, entendendo essa dinâmica do mercado, na aula anterior, nas primeiras 2 aulas, eu mostrei para vocês a fórmula do sucesso no digital, que consiste em você ter um contexto onde essa pessoa está inserida. Então pode ser o contexto do vestido, pode ser o contexto da RT, pode ser o contexto da reforma no condomínio. Essa pessoa, ela tem dúvidas, né? Ela está interessada por um tema, ela tem dúvidas, e aí ela busca conteúdo, busca informação para resolver isso. À medida que ela vai buscando informação, ela vai se envolvendo, né, para tomar uma decisão, mas aí, na hora que ela vai decidir, ela, poxa, não, mas eu tenho que buscar o menino na escola, aí vai buscar o menino na escola, aí eu tenho que ir pra academia, aí vai pra academia, então ela vai meio que adiando isso. E aí toda vez que ela entra no Instagram, tá lá você aparecendo para ela, olha lá, mais uma dica de como reformar a sua casa, olha lá, um vídeo novo que saiu no canal, olha lá, eu vou fazer uma live agora falando os erros que você comete na hora de reformar um projeto. E aí a pessoa diz, poxa, eu vou prestar atenção nisso aqui. E aí ela, depois que ela termina de ver sua live, ou então depois que ela termina de consumir seu conteúdo, ela diz, eu preciso resolver isso essa semana. E aí anota no caderninho, ou então liga para você, ou então marca uma reunião, ou então manda um direct no seu escritório para saber se você é interativo e tudo mais. E aí chega um determinado momento que ela compra, né? Óbvio que isso que eu tô falando para vocês não é uma coisa linear. As coisas, por isso que a distribuição é importante. Por quê? Porque é na distribuição que você vai bombardear essa pessoa de informação para que ela comece a tomar uma decisão, ok? Mas essa fórmula, ela ganha uma evolução. Ela ganha uma evolução por quê? Porque o contexto é importante, mas se não existir atração aqui em cima, não existe público, não existe pessoas que possam consumir
o seu produto. Então, o primeiro passo nessa estratégia, na fórmula do sucesso digital, é você atrair, é você ter ferramentas de atração. E para você ter ferramentas de atração, a primeira coisa que você precisa ter é o quê? Uma marca forte, uma marca pessoal e uma marca de escritório forte. Aí vem aquela dúvida, Léo, eu boto o meu nome no escritório ou eu boto a marca de algum escritório e tudo mais? Se você tem dúvidas com relação a isso, vai lá no meu perfil do Léo Maciel e assiste o vídeo que eu deixei lá no feed, no IGTV, que tá lá no IGTV, onde eu falo sobre a minha opinião sobre ter uma marca própria e ter uma marca de escritório, dou o panorama das duas situações lá. Vou até deixar o link desse vídeo aqui embaixo para quem estiver assistindo ele depois, vou deixar o link aqui, mas vou deixar nos comentários aqui para você ver esse vídeo que fala sobre isso, se você tiver dúvida. Mas um resumo da ópera, eu acredito muito que a gente tem que investir na nossa marca pessoal. Independente de você ter uma marca de escritório, você tem que ter uma marca pessoal forte, porque as pessoas vão procurar você. Então, quando eu falo de marca, quando eu falo de Mercedes, quando eu falo de Apple, eu tô falando em como as pessoas vão enxergar você no mercado, certo? E junto com essa marca, toda marca ela serve para alguma coisa. Então quando eu falo Braskem, você pensa, porra, Braskem é indústria. Quando eu falo Banco do Brasil, você pensa banco, né? Quando eu falo Deca, você pensa o quê? Poxa, metais e louças. E aí quando eu falo a sua marca, o que é que eu penso? Eu penso arquitetura de uma maneira geral? Ou eu penso um arquiteto especialista em interiores? Ou eu penso um arquiteto especialista em acessibilidade? Eu penso um escritório especializado em acústica, por exemplo? Ou iluminação? Então, o nicho ele é importante para você garantir um bom posicionamento de marca, uma boa reputação de marca, certo? Vou trazer aqui para vocês um exemplo maravilhoso de posicionamento de marca, na minha opinião, ruim. Samsung. Por que a Samsung é boa, gente? Pelo amor de Deus. Me diz aí. Pode ser que você tenha um celular da Samsung, pode ser que você tenha uma geladeira da Samsung, pode ser que você tenha um notebook da Samsung, pode ser que você tenha uma televisão da Samsung. A Samsung, ela faz de tudo que envolva tecnologia, inclusive ela começou lá atrás vendendo comida. Mas a proposta de posicionamento dela é ser Isso você também pode, é tipo a Pepsi, né? O posicionamento da Samsung é uma alternativa para o que você precisa. Não necessariamente precisa ser bom, porque o jogo da Samsung é ela ser grande, ela ocupar o mercado. Não necessariamente significa que ela é a melhor, mas ela quer ocupar o mercado. Mas na minha opinião, eu não compraria nada da Samsung. Por quê? Eu já comprei. Eu comprei um celular da Samsung, não foi esse aqui não, esse aqui é de outra marca. Mas quando eu comprei, eu passei raiva. Porque ele descascou, porque ele travava, porque ele deu problema depois de 7 meses. E eu fiquei com raiva. E aí, qual é a minha opinião sobre a Samsung hoje? Não compro nada da Samsung. Nem TV, nem micro-ondas, nem geladeira, nem fogão. Por quê? Porque ela não serve para mim. E ela está posicionada como uma marca que serve a tudo, mas não serve a nada. Então, quando você se posiciona como um especialista no nicho, você se destaca, você ganha relevância, você vai construindo autoridade, que é uma coisa que a gente vai falar mais na frente. E aí tem toda a sequência aí, né? E você tem que ter uma mídia também. A mídia, vai ser o seu canal de conexão com o público, né? Vai ser o canal de divulgação, vai ser onde você vai ser encontrado. Porque eu vejo muita gente que não é encontrável. Tem gente que ainda não tem um Instagram até hoje. Tem gente que não tem nenhuma ação, criou o perfil, mas não fez nada. E aí, como é que você vai alcançar as pessoas? Como é que você vai atrair se você está parado? Se você está estagnado? Não tem como, certo? E essa fórmula que eu mostrei para vocês, ela evolui. Ela evolui para esses 3 passos aqui que eu mostro para vocês, essas 3 etapas. Inclusive, se você for observar, olha só, a monetização aqui nessa primeira fórmula, ela tá aqui embaixo, né? Ela é o final da jornada. Mas quando você for montar a sua estratégia, é importante que você mude o papel. E aí você vai ver que... Por que você precisa mudar o papel? Pelo simples fato seguinte. Você primeiro vai ter que ter esse posicionamento estratégico, a evolução estratégica da fórmula, né? Essa fórmula, ela é uma estratégia onde primeiro você vai cuidar do seu posicionamento. Ou seja, você vai cuidar de como as pessoas te percebem, você vai cuidar da sua marca, você vai cuidar da sua relevância de mercado. Depois você vai para a sua oferta. Por quê? Porque você precisa ter alguma coisa para oferecer para o mercado para depois você trazer gente. Não dá para você primeiro fazer
barulho para depois vender. Primeiro você tem que ter alguma coisa para vender, para que quando alguém pergunte, você já está tudo organizadinho ali, como eu falei o exemplo do meu irmão aqui mais cedo. Então, essa é a sequência que você vai trabalhar, é isso que você vai construir. Essa é a estratégia, a evolução da estratégia da fórmula, que é posicionamento, uma oferta e audiência. E a gente vai ver nas próximas aulas isso cada vez mais detalhado. Mas para você não ficar perdido, né, para você não ficar sem saber, pô, cheguei até aqui no final da aula e Léo não vai me falar nada, eu vou destrinchar alguns pontos relevantes aqui para vocês. O primeiro ponto com relação ao posicionamento estratégico. O que vai envolver o posicionamento estratégico? Vai envolver a definição do seu nicho e como você é percebido no mercado. Como é que as pessoas enxergam você, como é que as pessoas avaliam o seu trabalho. Vai envolver a sua imagem, como é que você transmite para as pessoas aquilo que você representa, aquilo que você vende, quais são os seus diferenciais. Vai definir também a sua identidade, ou seja, quando eu me identifico com alguém, eu quero trabalhar com essa pessoa, eu quero me conectar com ela, eu quero me relacionar com ela. Então, todo mundo tem uma identidade e todo mundo representa alguém. Então, vocês que estão me assistindo, vocês se sentem representados por mim, vocês querem me acompanhar, vocês gostam talvez do meu jeito de falar, do meu jeito de agir, do meu comportamento, e vocês se sentem representados. Tem pessoas que não vão se sentir representadas, vão se sentir representadas por outros profissionais e tá tudo bem. É uma questão de identidade. Outro ponto é qual é a relevância que você tem no mercado, como é que as pessoas te enxergam, como você está posicionado nas mídias, como as pessoas te enxergam nas mídias, como é que você se divulga nesses canais diversos, né, multicanais. Qual é a influência que você tem nesses canais, ou seja, você tem muita influência, pouca influência, e isso tudo vai construir a sua autoridade. Então, posicionamento estratégico está diretamente ligado à autoridade, a como as pessoas te percebem, qual é o valor que as pessoas estão dispostas a pagar pelo seu produto ou pelo seu serviço. Entendeu o posicionamento estratégico? Agora a gente vai falar sobre a oferta. O que é uma oferta? Se eu chego na Cacau Show agora, época de Páscoa, nessa época que eu tô gravando esse vídeo aqui, e aí eu vou lá e eu encontro uma oferta. Um ovo de Páscoa que vem com fone de ouvido. Olha que legal, eu vou comprar um ovo de Páscoa e vai vir um fone de ouvido que eu vou poder ouvir música. Que bacana! Isso é uma oferta. O que é uma oferta? É uma solução de valor acompanhada de uma forma de vender isso. E esse é um grande desafio dos profissionais de projeto e obra. Por quê? Porque a pessoa te pede um orçamento e aí você, não, mas espera aí que eu vou ver. Não, eu vou lá na sua casa para ver. Aí eu vou preparar uma proposta. Mas eu vou fazer a proposta. Aí você passa 3, 4 dias para fazer a proposta. E a proposta não fica pronta. E a proposta demora. Aí o cliente te pede um orçamento. Aí você, esse cliente eu acho que tem cara de que tem dinheiro. Então eu vou fazer para ele uma oferta mais cara. Então eu vou marcar com ele num café. Então eu vou fazer não sei o quê. Então para cada pessoa você age de uma forma. E aí você não tem padrão. Se você não tem padrão, você não consegue melhorar. Esse é o ponto em questão. Então, uma oferta, ela é algo sistemático, algo vantajoso, algo interessante para você, como é que se diz? Para você apresentar para o mercado, e toda vez que alguém quiser, você vai apresentar essa oferta para essa pessoa. E aí, existem algumas soluções para profissionais que é, por exemplo, você criar pacotes. Muitos de vocês aqui já conhecem o modelo de pacotes, né? Onde você meio que automatiza ali seu atendimento, né? Você padroniza seu atendimento e depois você dá uma personalizada ali para não ficar uma coisa, né, sem identidade. Mas você pode criar pacotes de atendimento, onde você pode incluir ou excluir coisas. Você pode criar um sistema. O que é esse sistema de vendas que a gente vai ver lá na frente? É uma metodologia de você qualificar o seu cliente, para você não perder tempo, às vezes, conversando no Instagram, no WhatsApp, com uma pessoa que não é um cliente qualificado, que não é uma pessoa que vai comprar de você, por exemplo. Então, esse é um outro ponto aí relevante do ponto de vista de estratégia. Então, uma solução de valor, algo que o seu cliente precisa, algo que o seu cliente valoriza, algo que ele considera muitas vezes urgente e que você consegue resolver para ele. Então, você vai criar isso, você vai empacotar isso no seu site, em PDFs, nas suas propostas, você vai deixar tudo arrumadinho. Para quê? Para quando você for para a próxima etapa, que é essa etapa aqui, ó, que é a etapa da audiência, ou seja, quando você vai começar a produzir conteúdo, quando você vai começar a distribuir esse conteúdo para as pessoas, né? Não é distribuir, é distribuir para as pessoas. Então você tem nessa etapa aí distribuição e pessoas, se conectar com essas pessoas e estabelecer relacionamento com elas, né? Se relacionar com elas, conversar com elas, conviver com elas, fazer amizade com elas,
Quem me acompanha há muito tempo, quem é das antigas, a maioria das pessoas fazem amizade comigo. Eu tenho o maior prazer de ter amizade com os meus seguidores, com os meus alunos, com os meus clientes. Por quê? Porque eu acho que quando você cria relacionamento, a venda é consequência, naturalmente. Por quê? Porque é muito mais fácil você comprar de alguém que você tem amizade do que você comprar de alguém que você não conhece direito, que você tem uma relação meio truncada, a pessoa é meio sisuda ou algo do tipo. Entendeu? Então, inevitavelmente, você precisa investir em relacionamento para que as coisas fluam de uma maneira interessante dentro do seu negócio. Essa é a estratégia. A gente vai destrinchar essa estratégia nas próximas aulas. Então fica tranquilo. Se eu fosse falar de cada coisa dessa aqui, a gente ia passar mais 1 hora aqui, no mínimo, falando. Certo? Então, qual é o resumo dessa aula? Qual é o que eu quero que você absorva aqui quando a gente chega até o final? E parabéns para você que chegou até o final aqui. Você é um guerreiro, você é um Highlander, porque você realmente não desiste, você vai até o final. E o segredo, inclusive, das pessoas de sucesso, das pessoas de resultado, é que muitos começam, alguns continuam, mas poucos terminam. E quem termina tem resultado, porque o nome já diz, resultado. Resultado é para quem termina. Então, se você chegou até essa aula, meus parabéns, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pela sua participação aqui no chat, inclusive, tivemos muitas pessoas participando aqui, pessoas queridas, Renata Lilian, Josiane Pereira, Fabiana Long, Fabiana Costa, Itana Lima, Rosana Ribeiro, muita gente bacana aqui participando, é um prazer enorme ter vocês por aqui participando, e vamos fazer um resumão aqui para a gente fixar na nossa cabeça agora o que a gente conversou. Então, nessa aula nós vimos, primeiro, quais são os maiores problemas dos escritórios de arquitetura, que geralmente são captação de clientes, atração de clientes qualificados, ou seja, aqueles clientes bons que realmente geram resultado positivo para o seu escritório. Também, ter um escritório que seja lucrativo, que te dê retorno financeiro e também você gerir os seus projetos de uma maneira produtiva, de forma que você não viva para trabalhar e sim tenha uma qualidade de vida ao longo da sua jornada aí. Também nós vimos o grande paradoxo, que é uma coisa que a gente não consegue entender no nosso mercado dos profissionais de projeto e obra, que é o fato de nós sermos profissionais de planejamento, porém a gente não planejar a nossa carreira. Vimos também os 4 principais erros comuns aí que atrapalham os profissionais de terem sucesso, principalmente na parte de marketing, que é a parte ligada à intenção, falta de estratégia, falta de clareza e falta de atitude. E se você passa por isso, volta lá nas aulas 1 e 2 para você pegar um pouco de contexto, um pouco de pulso e retomar aí o seu conhecimento para poder sair desse cenário. Vimos também a importância da estratégia digital, a diferença entre vender um produto e vender um serviço, a guerra pela atenção, a importância de você construir uma marca forte no mercado para que quando o seu cliente chegue até você, você esteja bem posicionado, você tenha uma boa reputação. Vimos também as etapas do cliente, né, os momentos que o cliente passa durante a sua jornada e quais são os itens aí que você precisa ficar atento dentro desse contexto. E depois a gente chegou finalmente na parte da estratégia, que é a evolução daquela primeira estratégia, daquela fórmula que eu apresentei para vocês do sucesso no digital, sendo que nessa a gente adicionou aí a parte de atração, a parte de posicionamento, a parte de oferta e a parte de audiência, e organizamos a ordem que você vai executar essa tarefa, esse plano de marketing, para que você, na hora que começar a fazer suas ações efetivas, você comece a ter resultados. Então foi isso que a gente viu hoje, uma aula muito rica, com muito conteúdo, com muita informação. E na próxima aula a gente vai ver as estratégias digitais na prática, ou seja, você entendeu o panorama aqui, você entendeu a importância de construir uma marca, o que é que o mercado valoriza, e agora na próxima aula a gente vai ver como é que faz isso na prática, né? Porque muitos de vocês têm muita ansiedade, não têm às vezes paciência de entender as estratégias, entender a teoria, já quer começar colocando a mão na massa e aí de repente para. Por quê? Porque não estudou estratégia. Então vai lá, estuda a estratégia, aprende e agora a gente vai para a parte prática na próxima aula. Então encontro você na próxima aula, vai ser um encontro incrível, muito rico, com muitas coisas aplicáveis
E se você gostou desse encontro, se você gostou dessa aula, o que eu te peço é o seguinte, tira um print agora dessa tela aí, tira uma foto assistindo essa aula aí e compartilhe nos seus stories, nas suas mídias sociais, para que mais pessoas possam conhecer nosso trabalho, que o nosso mercado possa crescer. Também compartilha esse vídeo aqui do YouTube para os seus grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, para que mais pessoas possam conhecer nosso trabalho e dessa forma a gente vai fortalecendo o nosso mercado, porque à medida que o mercado vai crescendo, imagina que o mercado é uma grande pizza, certo? Só que na verdade o nosso mercado ele pode ser talvez um brotinho. Então, o que é mais vantajoso? Você lutar por um pedaço num brotinho ou você pegar uma pizza família e conseguir um pedaço grande? Então, quando o mercado cresce, todo mundo cresce junto com o mercado. E é esse o nosso trabalho aqui na Arquitetura Up, fortalecer o mercado. E você também pode seguir a gente nas mídias sociais no Instagram, então você tem aí o perfil do leomaciel.com.br e o Arquitetura Up. Estou ativos em ambos, você pode se conectar comigo em ambos, conteúdos relacionados aí, então segue lá, participa, comenta, interage comigo por lá, lá a gente consegue ter um contato mais próximo e mais direto. Ok? Muito obrigado, a gente se vê na próxima aula, até lá. Tchau, tchau.